Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más una clase de español. Clase pasada habíamos hablado sobre los verbos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer un repaso de todo el contenido que vimos, explicando un poquito mejor para quien todavía se ha quedado con alguna duda, ¿sí? Entonces vamos prepararnos para el vestibular, não é? Mesmo que esteja um pouco distante, né? Vamos continuar nos preparando o vestibular, continuar firmes, não é? Estou com vocês. Vamos seguir na luta, né? Então, eu tinha falado do pretérito imperfeito para vocês. Eu trouxe aqui uma tabelinha, tá? Por que eu tô falando de verbo ainda, gente? Porque verbo, às vezes, é a única coisa que é a pedra no sapato, a única coisa que a gente não estuda tanto, né? Então, porque tem interpretação de texto bastante em espanhol no vestibular da UEPG. E vocês, interpretação, acredito que vocês são bons. Interpretação é só fazendo, treinando mesmo, não tem segredo, tá? Então, o conteúdo verbal, o conteúdo gramatical que nós vamos ver, né? Estamos vendo e veremos ainda, é o que são mais importantes, tá? Então, nós temos o pretérito imperfeito aqui. Tudo que for ar vai ser aba e tudo que for ir será ia. Então vejam nos exemplos aqui, ó. Amar, amaba, tu amabas, ela amaba, amávamos, amabas e amavam. Posso trocar por qualquer outro. Pensar, eu pensava, encontrar, encontrava e assim por diante, tá? Correr, só um e aqui. Correr vai ser ia, né? Então, como eu disse aqui, ó, corria, partia, corrias, partias, ok? Bem tranquilo. O verbo ser, vocês vão perceber que ele é irregular, vai ser era. O verbo ver vai ficar veia, mentira, é beia. E o verbo ir fica iba, tá? Então, vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Vou fazer um testezinho agora, tá? Você vai responder aí pra mim. Quando eu era bebê, Joe, o verbo andar fica Joe? Isso mesmo, andava. E solo, o verbo gatear, de engatinhar, tá? Solo, Joe, gateaba. Muito bem. Prepare-se para responder as outras. Quando era bebê, Joe, verbo mamar. Mamaba nel beberão. Então, percebeu? Tudo que for ar, vou colocar com aba no final. Muito bem. Biberão é madeira, tá? 3. Quando eu era bebê, Joe, comiditas de bebê. Verbo comer. Comia. Muito bem. 4. Quando era bebê, Joe, verbo hacer, que é fazer, pisem nos panhales. A tradução é, eu fazia xixi na fralda. Então, hacer fica hacía. Muito bem. Último, quando era bebê, Joe, verbo dormir nos braços de mi papá e mi mamá. Dormia. Muy bien. Espero que tenham acertado todos. Agora saltamos para o próximo tempo verbal, tá? Que é o pretérito indefinido del modo indicativo. Temos aqui as pessoas, né? Então, eu amei, tu amaste, ela amou, amamos, amastes e amaram. Terminação er e ir. Eu bebi, tu bebiste, ele bebió, bebimos, bebistes, bebieron. Eu sali, tu saliste, ele salió, salimos, salistes e salieron. O que eu quero que vocês memorizem disso daqui? Que esse passado aqui é um passado acabado e terminado. Normalmente ele vai aparecer em textos, em lendas, em histórias já contadas, de romances, tá? Isso que vocês precisam memorizar. Esse tempo verbal conta um fato passado, aconteceu, já foi, ficou para trás, tá? Pode ser também uma biografia, né? Ok? Vamos então. Vamos fazer um teste, vamos ver se vocês conseguem agora, porque essa é a segunda aula de verbo já, então acredito que alguma coisa entrou na cabecinha, né? Se você não assistiu a aula anterior, assista a aula anterior para memorizar um pouquinho mais, ok? Então, yo viajar mucho año passado. Año, faltou um tio ali na letra. Eu vou voltar e lembrar aqui, ó, terminação ar. Então, eu vou trocar aqui a raiz do verbo por viage. Só o finalzinho que você vai colocar aqui, ó. Então, viajar, eu vou trocar pelo e. Então, eu viaje. Muito bem. Aqui eu vou trocar por haste. Então, viajar, tu viajaste. E viajar, se fosse viajar aqui, ele viajou. Se fosse nós outros viajamos. Vosotros, eles viajastes. E ellos, ustedes viajaram, ok? Então, nós temos aqui, viajar muito ano passado, eu viajei, muy bien. Ella participar de muitos campeonatos ano passado, ele participou. Muito bem. 3. El beber ano
Beber ayer. Ayer é ontem, tá? Vamos voltar só para vocês verem aqui. Então, aqui é beber. Eu bebi. Tu bebiste. Ele bebió. Bebimos. Bebisteis e beberam. Isso que vocês têm que memorizar, ok? Vamos lá na 3, então. Ele beber ayer. Ele bebeu. Muito bem. 4. Opa, é 4 não. 41. Deixa eu apagar aqui. Riscar, na verdade. Eu comer pouco en la cena de ayer. Eu comi. Ellos cerraron. E eu, verbo ganar, el juego de fútbol anteayer, que seria antes de ontem. Ellos, perdão, ellos não, eu ganhei. Muito bem. Aqui eu esqueci de traduzir na 5. Ellos cerraron su tienda em 2019. Eles fecharam sua loja em 2019. Alguma dúvida sobre esse conteúdo, chicos? Será? 7. Opa, já coloquei a resposta. 7. Ellas escreveram um livro anos atrás. Ellas, quem se lembra a resposta? Escreveram. Muito bem. Então, o que vocês precisam memorizar, deixa eu voltar lá na tela anterior, só para fechar aqui, esse finalzinho, tá? Principalmente, gente, as primeiras pessoas que vocês precisam memorizar, né? E as terceiras pessoas aqui do singular e do plural, que mais vai aparecer em textos, tá? E eram também junto aqui, ó, mesma coisa aqui, e eram, tá? Essas são as principais que vocês precisam se preocupar. Então, esse foi o pretérito indefinido, é uma ação acabada e terminada, ó, ano passado, ontem, antes de ontem, já passou, já foi, ok? Agora, o pretérito perfeito composto. Esse daqui é diferente, é um pretérito que é o passado que ainda não está concluído. Como assim, prof? O passado ainda não está concluído. Esta semana, este mês, tá? Então, eu estou realizando as ações ainda, tá? Então, por exemplo, eu he amado. Eu amei essa semana, eu amei assistir muitos filmes. Eu he amado esta semana assistir as películas de Netflix, tá bom? Então, a semana todavia não acabou. A semana ainda não acabou, tá? Então, por isso que continua, esse pretérito é usado nesse caso, tá? Tu has hablado, ellos te ha hablado. Então, qual a diferença desse? Eu uso o verbo auxiliar e o verbo principal ele só vai ser no particípio ado ou ido, ok? Então, muito bem. Tem alguns irregulares que eu já vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos focar aqui no geral, né? Então, ellos te ha amado, ha hablado, ha salido. Então, a tradução é ele, ela, ou o senhor, a senhora, né? Saiu, amou, comeu, tá? Nosotros hemos amado, nós amamos. Vosotros habéis amado, vós amasteis. Ellos e ustedes han amado, eles amaram, ok? Aqui, como eu falei para vocês, os irregulares. Então, abrir vai ficar abierto. Yo he abierto la puerta, né? Yo no he abierto las ventanas de la casa porque estava frio. Cubrir, cubierto. Decir, quer dizer, é dicho. Reescribir, escrito. Como no exemplo aqui. Este ano eu he escrito um livro. E aqui, hacer hecho. Mesmo exemplo. Hoy no he hecho la tarea de espanhol. Morir, muerto. Poner, puesto. Resolver, resuelto, né? Romper, que quebrar, é roto. Exemplo, nunca he roto um braço. Nunca quebrei um braço. Ver, visto. E volver, que é voltar, vuelto. Muito bem. Vamos ao texto, então, a ver se conseguem acertar. Espero que sim. Eu nunca. Então, o que eu vou usar com o eu? Sempre o eu associo com o e. Então, esse pretérito, o nome já diz, é composto, mas na UEPG, às vezes, eles colocam somente a nomenclatura lá como pretérito perfeito. Se tiver somente pretérito perfeito, quer dizer a mesma coisa que o pretérito perfeito composto, tá bom? Então, o tu associamos com o as. Ele, ellos, te associamos com o a, tá bom? E assim por diante. Nosotros por hemos, vosotros por habéis e ellos, ustedes por han. E mais o verbo principal que tá lá no particípio, ado ou ido, tá? Primeiro teste, então, eu nunca. Então, verbo comer fica comido, paella, né? Comida típica espanhola. Esta semana eu estudiar eu he estudiado. Hoy por la mañana ele desayunar pão com leite, quer dizer, tomou café, né, com pão e leite. Como é que fica?
ha desayunado. Este mês ella, estudiar fica como? Ella ha estudiado, muy bien. Seguindo, alguma vez tu estar em Rio de Janeiro? Então vai ser o has e o estar fica estado, muito bem. Em los últimos anos, nosotros, aí vai ficar hemos e o pelear fica peleado. Sempre hacer yo, então vai sempre e o hacer fica irregular, então vai ficar hecho. Siempre he hecho todo lo correcto y me condenan por una cosa que no lo hice. Opa. Muito bem. Então, acho que já deu para dar uma memorizadinha, né? Então, esse tempo verbal aqui, vamos relembrar, ele é um passado que não está concluído, ok? Apesar de ser composto, a tradução deles é uma só, é simples. Has estado é você esteve, né? Hemos peleado, nós brigamos. He hecho, eu fiz, ok? Agora vamos a ver o pretérito pluscuamperfecto. São 4 pretéritos que a UEPG cobra, tá? Então, esse é o 4º pretérito aqui. Prometo, é o último, tá? Do modo indicativo que a gente está vendo agora. Então, mesma coisa, os sujeitos, o pronome sujeito que a gente já aprendeu em sala, né? Nas nossas primeiras aulas. Aqui, haver, havia, havias, havia, havíamos, havíeis e haviam. E mais o particípio estudar, terminado em ar, estudiado, por exemplo. Do beber, bebido, salir, salido. E alguns irregulares, como a gente já viu no pretérito anterior, é a mesma coisa, segue a mesma regularidade, ok? Então, vai ser este mais esse. Qual a diferença do uso desse para aquele outro, gente? Esse daqui acontece dentro de um passado, um passado dentro de um outro passado. Como assim, prof? Então, expressa uma ação passada anterior a outra também passada. Exemplo, quando a polícia chegou, o ladrão já havia huido. Então, a polícia chegou, mas o ladrão já tinha saído antes, já tinha carpido no pé. Né? Expressão nossa paranaense, carpido no pé. Então, não estava mais lá. Então, ele saiu antes da polícia ter chego, ok? Então, mas as duas coisas que aconteceram é uma ação passada, tá? Eu não coloquei aqui ontem, mas é uma ação que já foi, já aconteceu, tá bom? Vamos ver então. Quando encontrei a Juan, ele já havia cortado o pelo. Então, essa ação é do pretérito pluscuamperfecto, ou havia cortado. Esse daqui, essa expressão aqui. E a tradução dela é havia cortado ou tinha cortado. A tradução é dupla, ok? Diferente do pretérito anterior. Pensei que não havias tenido tempo, opa, faltou um aqui, tempo de terminar o trabalho. Então, você havias tenido e está no pretérito pluscuamperfecto. Eu pensei que você não havia tido tempo de terminar o trabalho, tá? Marcela já saiu muito antes de que sua família chegasse. Então, ela havia saído. Como é que vai ficar em espanhol? Había salido. Quando Jorge volvió del trabajo, sua esposa ela havia dormido. Havia dormido. Muito bem. Agora, por suerte, quando passou a tormenta, chegar nós outros em casa. Como é que vai ficar esse verbo? Nós chegamos. Ou havíamos chegado, né? No composto. Havíamos chegado. Muito bem. Quando subiu a notícia, eles já ir ao hospital. Como é que fica? Em português seria haviam ido, né? Em espanhol é habían ido. Muy bien. Cuando Juan llegó en casa, percibió que robar el ladrón la cartera suya. O ladrão havia roubado. Como é que fica? Havia roubado. Esse pretérito também é muito fácil, né? Quando cheguei para comprar as rosas, já haviam vendido todas. Fica? Habían vendido todas. Perfeito. Resumo da classe de hoje. Presente, não estava aqui o presente, mas ele é muito fácil, a gente já viu na aula anterior, né? Igual no português, eu como muito pouco, eu quero sair fim de semana, etc. Os regulares, certo? E os irregulares, que alguns então vão ter irregularidade de IE, alguns vão ter irregularidade de O para U, né? Eu puedo, né? O verbo poder, e assim por diante. Conocer vai ser conosco, mas mesmo com essas irregularidades, vocês vão perceber que é parecido com o português, tá? Então, a maioria dos verbos são normais e alguns são irregulares, tá bom? Não tem regra nenhuma, tem que conhecer o verbo. Pretérito indefinido que nós vimos, eu nasci em 1985, ele nasceu, eu participei do campeonato. Pretérito imperfeito, então aqui era uma ação passada, acabada, terminada. Pretérito imperfeito, eu participava dos campeonatos, pode ser
algo que eu fazia com certa frequência no meu passado, tá? Não diz aqui exatamente quando é o passado, pode ser quando eu era criança, antigamente, anos anteriores, tá bom? Pretérito perfeito composto é uma ação de um tempo que ainda não está concluído, de eu he participado, eu participei, de a salida, ela saiu, tá? Em pretérito pluscuamperfecto é uma ação passada anterior à outra. Eu já havia saído do jogo quando el equipo perdeu. Eu já havia saído do jogo quando a equipe perdeu. Muito bem. Difícil? Espero que não. Então, preparei um texto aqui para vocês. Eu vou ler esse texto e vou deixar as questões para vocês responderem, tá? E no finalzinho lá tem o gabarito, mas tentem responder sem olhar o gabarito antes, senão fica sem graça, tá? Então, eu só vou ler e explicar algumas coisinhas para vocês, porque esse daqui ele vai pedir sobre o passado, né? Então, para vocês verem como que aparece o passado dentro do vestibular da UEPG, tá? Então, o título é Las Estrellitas. Hace muito tempo, cuentan que a um grupo de chulupíes, né, de indígenas, le gustaba mucho hacer fiestas y bailar danzas, de la lluvia, da chuva, el sol y la amistad. Una noche, unas hermosas muchachas de ojos verdes y cabellos largos, né, seriam compridos, de color dorado como el sol, que nadie sabia de onde veniam, chegaram à la fiesta. Ninguém sabia de onde vinham. Al ver el baile armonioso y llamativo que realizaban, mais verbos, né? Un muchacho de la comunidad se enamoró de una de ellas y no quería perderla por ninguna razón. Al amanecer, el joven quis acompañarlas, pero las muchachas no querían. Él no consideró su petición y se fue tras de ellas. Fue atrás de ellas. Así fue que observó que las jóvenes llegaron a un lugar solitario donde hicieron una ronda. Fizeram um círculo, né? Nesse momento, desde arriba, bajou uma luz muito forte e as muchachas empezaram, ou seja, começaram a volar no aire. Coisa de louco. Al ver esto, el joven Chulupi gritó muy fuerte y la muchacha para que no se fuera. Ella, al escuchar su voz, decidió no volar con sus compañeras y quedarse en el momento con el joven. Mientras tanto, el joven, agradecido, miraba arriba, olhava para cima, sorprendido al ver cómo las muchachas se convertían en Kiatsi, o Kiatis, que significa estrellas en lengua chulupí. El joven le contó a la comunidad lo sucedido, né, o que aconteceu, e as famílias chulupíes se enteraram, ou seja, ficaram sabendo deste modo de onde veniam las muchachas. Muito bem, adaptado de onde o texto, sempre, gente, é importante vocês olharem de onde foi retirado o texto, que aí vocês já vão conseguir entender qual é o tipo de texto, que é o que a UEPG pede também às vezes, né? Será que é um texto de jornal? É um texto de uma revista? Será que é um texto de um livro? Um trecho, né? Então, com voz creamos, com nuestra voz creamos, escritos por bilingües de docentes, alunos, membros de pueblos originários e hablantes de línguas indígenas, Ministério da Educação. Então, questão 56, só para vocês terem ideia do que eu falei, né, que a UEPG cobra esse daqui, do texto dissertativo e tal. Então, olha lá, ó. Trata-se de um texto dissertativo sobre a origem das estrelas? Será que sim? O que é um texto dissertativo? Vamos relembrar? Ele defende uma ideia, né? Uma opinião. Trata-se de uma fábula sobre a origem das estrelas. O que é uma fábula? É quando tem animais, né? Tem uma moral da história. Trata-se de uma narrativa e opção 8, trata-se de uma narrativa de origem indígena. Será que é verdade? E quais deles vocês marcariam? Sempre mais de um, né? Muito bem. E depois, marquem aí, pensem qual vocês responderiam. Tem a 57, depois eu vou deixar os slides, vocês podem voltar para olhar, tá? Mas agora eu quero que a gente vá para a questão 58. Senão o vídeo fica muito longo e cansativo, que vocês vão passar até o final e eu vou ficar triste, tá? Quero que vocês permaneçam aí. Então, 58 tá acabando o vídeo. Fica aí, permanece aí. Não teremos comerciais. Então, sobre as características do texto, assinale que for correto. A predominância de verbos no pretérito no modo subjuntivo. O que vocês acham, gente? Será que o texto contém verbos no modo subjuntivo ou do modo indicativo? A gente já viu isso lá na nossa aula que eu expliquei. Quem estava presente, né? Modo subjuntivo, pessoal, é quando acontece... bom, primeiro vamos falar do modo indicativo para não confundir. Modo indicativo é quando tem o presente, passado e o futuro. Ou seja, coisas que já aconteceram, que estão acontecendo ou que acontecerão. Modo subjuntivo é uma coisa que eu desejo, que eu anseio, que eu tenho vontade. Lembra do português? É o que, eu sei, o quando. Em espanhol é a mesma coisa. É o que, o se e o quanto.
Então, será que esse texto era de coisas que gostariam que acontecesse, desejos, anseios, ou estava contando um fato no passado? Um fato no passado, uma história, então tá errado, 01, certo? 2. A predominância de verbos no pretérito do modo indicativo. Sim, claro. Trata-se de uma lenda. Não lembro. Vamos ver se é. Com a nossa voz criamos, plurilíngues e docentes, então criado por povos indígenas, contos falados, não é? Então, de uma lenda, sim. Será? Sim, gente. E trata-se de um romance. Romance seria uma. Um romance mesmo, uma história. O que vocês acham? Sim ou não? A resposta disso vocês vão ter no final que vocês fizerem todas as questões. Não vou contar para não perder a graça, tá? Só contei as dos verbos que eram importantes ali, porque tinham a ver com o nosso assunto da aula de hoje. Para vocês verem como que a UEPG vem cobrar os verbos. Às vezes eles podem pedir também o verbo específico, por exemplo, o verbo amaba, né? Amaba está no pretérito do modo subjuntivo. Estaria correto se eles perguntassem isso? Não, amaba é o modo indicativo, então estaria errado. Mas se eles colocassem assim, eles... Deixa eu pegar um verbo aqui do texto. Queria. Queria estar no modo indicativo, certo? Certo. E se eles falarem que queria estar no pretérito indefinido, está correto? Não, está incorreto. Queria estar no modo imperfeito. Então, é dessa maneira que eles vão cobrar. Vocês têm que olhar e entender qual é o verbo. Então, eu quero que vocês tentem treinar isso, tá? Perceber isso nos verbos, ok? O que mais aqui? Chegaram. Chegaram, qual dos tempos verbais que a gente aprendeu que eles estão? Pretérito indefinido. Será que está no indefinido? Opa, consegui fazer um N, gente. Indefinido. Passado, acabado e terminado. Ou está no imperfeito. Várias ações frequentes que eu fazia no meu passado. Ou está no pretérito perfeito composto. E amada, né? Composto, olha lá o nome. Ou está no pluscuamperfeito. Desculpe a letra, tá, gente? O que vocês acham? Ó, 01, 02, 04 ou 08? O que vocês marcariam? Chegaram está no pretérito indefinido. Mais um. Realizavam. Qual desses pretéritos está? Indefinido, imperfeito, perfeito composto ou pluscuamperfeito? Realizavam está no imperfeito. Mais uma aqui. Vamos pegar agora. Enamorou. Está em qual verbo? Perdão, está em qual tempo verbal? Indefinido, imperfeito, perfeito composto ou pluscuamperfeito? Enamorou está no indefinido. Muito bem. O último que eu vou pegar aqui, se enteraram e contou. Os dois são o mesmo tempo verbal. Qual desses aqui ele está? Pretérito indefinido. Muito bem, se você acertou. Se você não acertou, melhor dar mais umas olhadinhas, né? Próxima aula a gente volta com mais dicas para vocês. Vocês vão olhar os textos e no final vai ter então o gabarito para vocês, ok? Quede-se com Deus, besitos, continue se cuidando, estudando bastante, que a hora que chegar vocês vão estar super preparados pela equipe CEPAM. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.